No canal Vene Casagrande, um vídeo para falarmos do Flamengo, é claro, que está finalizando nesse momento a preparação para pegar o Racing. É clima de semifinal de Libertadores, Flamengo e Racing no Maracanã nessa quarta-feira, ingressos esgotados, mais 70 mil pessoas no Maracanã. Com certeza a gente vai ter esse público no estádio nessa quarta-feira. Torcida do Flamengo preparando uma linda festa, não só no Maracanã, mas na porta do CT Ninho do Urubu. Como assim, Vene? Os torcedores vão lá? Pois é, a gente vai contar como é que vai ser essa festa. Vamos falar também sobre Dybala no Flamengo. Procede essa informação. E tem também atualização sobre as renovações de contrato de Felipe Luiz e Arrascaeta. Tudo nesse vídeo. Ele chega de topper. Por falar em topper, vamos trazer notícias toppers aqui sobre o Flamengo. Vamos lá, galera, informações importantes. Antes de mais nada, Jorginho. A gente precisa falar do Jorginho. Porque quando o Gabigol saiu do Flamengo, ficou aquela incógnita. Quem seria o batedor de pênalti do Flamengo? E o Jorginho chegou tomando conta dessa situação. Inclusive, na carreira, ele vai muito bem, obrigado. 85% de aproveitamento de pênalti na carreira, ao todo 53 cobranças no tempo regulamentar, 45 convertidas e 8 desperdiçadas. Na Premier League, por exemplo, o desempenho chamou atenção, segundo o GE aqui, 19 acertos em 22 tentativas. Retrospecto de Jorginho nos pênaltis: 27 gols no Chelsea, 5 gols na Itália, seleção italiana, 5 gols Hellas Verona, que é o clube italiano, 4 gols Napoli, 2 gols Arsenal e 2 gols Flamengo. Isso aqui levando em consideração tempo regulamentar, porque o Jorginho teve aí cobrança também em disputa de pênalti. Se eu não me engano, foi contra o Atlético Mineiro também pela Copa do Brasil. Então, o jogador que chegou muito bem, tomou conta dessa situação aí de cobrança de pênalti, porque, por exemplo, o Pedro, embora seja centroavante, mas não é o forte dele. Tem o Arrascaeta, mas o Arrascaeta nem sempre está em campo, preservado e tal. E o Jorginho é o cara para cobrança de pênalti, tanto é que ele cobrou muito bem aí no último jogo contra o Palmeiras, dando aquela paradinha e tudo. Mas enfim, outro jogador que chegou bem também ao time do Flamengo, e a gente precisa mencionar, é o Carrascal. Que jogador é o Carrascal? E ele está cada vez mais à vontade dentro do clube. Eu tenho conversado com as pessoas que fazem parte do dia a dia do Flamengo e falo, cara, o Carrascal é uma pessoa sensacional, chegou muito bem, já se entrosou, mas assim, não se entrosou de maneira forçada, muito pelo contrário, foi abraçado pelo grupo. Aos poucos ele vai se soltando também com todos, não só com os gringos / estrangeiros, porque é normal isso, os estrangeiros eles se darem melhor ali no dia a dia, eles se colam, e depois, com os demais, eles vão se entrosando cada vez mais. E dentro de campo, Carrascal tem 11 jogos até o momento, sendo que 421 minutos, porque ele não ficou 90 minutos em campo nos 11 jogos, e já tem 4 assistências, 1 gol marcado. Além disso, ele mostra um desempenho na parte tática que eu gosto bastante. Então, é um jogador que, de fato, chegou e abraçou a causa. Galera, outra informação de bastidor, aquele primeiro gol do Flamengo contra o Palmeiras, Rossi, entre aspas, quebrando a bola e lançando o Pedro, aquilo não foi por acaso, aquilo foi muito treinado no sábado, no dia anterior ao jogo do Flamengo contra o Palmeiras. Me relataram que foi muito treinado, mas assim, muitas tentativas mesmo, mais de 50, segundo a fonte. Mas a todo momento, eles ficavam trocando. Por exemplo, o Rossi lançava o Pedro recebia, uma hora era o Arrascaeta, tanto é que o Arrascaeta correu e fez o gol ali, o primeiro gol. Outra hora era o Gonzalo Plata, 2 jogadores que trabalharam bastante no dia anterior essa situação de jogo e deu certo. Tanto é que o Flamengo abriu o placar, mas isso não é por acaso, isso é estudado por quê? Felipe Luiz, ele tem um auxiliar, ele tem toda uma equipe ali que estudou a equipe do Palmeiras para entender qual seria a melhor forma de superar o setor defensivo do Palmeiras. Como eles entenderam que o Palmeiras estava marcando alto e viriam com essa postura, com os 2 laterais ofensivos, tanto Piquerez do lado esquerdo quanto o Kelvin do lado direito, marcando o Flamengo sob pressão, subindo o bloco, eles perceberam que a melhor forma era o Rossi, entre aspas, dar essa quebrada,
procurando Pedro receber e lançar algum jogador. E deu certo. Tanto é que saiu o gol do Flamengo. Então, nada é por acaso. Tem um livro muito bom, inclusive, que eu sugiro para vocês lerem. A bola não entra por acaso. Vale a pena ler e, no caso do Flamengo, se encaixa perfeitamente. A bola não entrou por acaso. Foi muito bem treinado. Uma jogada topper, inclusive. Renovação, galera. Vamos lá. Muita gente me perguntando se tem novidade. O Flamengo entende que essa semana é uma semana extremamente importante. Semana de semifinal de Libertadores. Não é para tratar nenhum outro assunto. Dificilmente a gente vai ter uma divulgação do clube dizendo que o contrato do Arrascaeta foi renovado, ou alguma reunião com o Felipe Luiz para tratar esse assunto. Gente, eles estão levando isso com a maior, entre aspas, naturalidade, tá? Não tá tendo forçação de barra de nenhum lado. Eu dei um exemplo aí em alguns vídeos recentes e vou falar. Gente, vocês acham que se tivesse algum problema na renovação de contrato do Arrascaeta, eles iam colocar o Arrascaeta para dar entrevista na Flamengo TV para falar sobre a renovação de contrato? É claro que não. E no caso do Felipe Luiz, eu não vejo nenhum problema ficar se alongando dessa história, porque o Felipe Luiz sempre deixou claro que ele quer ficar no Flamengo. Eu acho que a renovação sai antes mesmo de dezembro, do término da temporada, pelo que eu ouço, mas não posso garantir isso. Então, só trazendo essa atualização. E sobre Dybala, galera, assim, na boa, com todo respeito, essa mesma pessoa, e não é um jornalista brasileiro, um jornalista, eu acho que ele é italiano. Enfim, ele não é brasileiro. Esse mesmo jornalista já falou do Gabriel Jesus no Flamengo. Esse mesmo jornalista já falou do Richarlison no Flamengo. E agora fala do Dybala. Não dá para levar isso a sério. E eu já havia mencionado isso para vocês. É muita gente querendo ganhar like, ficar hypado em cima do Flamengo. Não tem nenhuma negociação envolvendo Flamengo, Dybala e dirigente, empresário, nada nesse momento. Não procede essa informação. E para finalizar nosso vídeo, galera, a torcida do Flamengo, olha, essa tá fazendo a diferença. Botou no domingo mais de 70 mil, na verdade mais de 71 mil pessoas. Agora na quarta-feira vai botar mais de 70 mil pessoas. Estamos falando de 3, 4 dias, 140 mil pessoas no Maracanã, fora o valor da renda, a forma como a torcida apoiou o Flamengo contra o Palmeiras e vai apoiar contra o Racing. Eles, no caso os rubro-negros, prometem mais uma festa, mas a festa não vai ficar só no Maracanã. Antes do Maracanã, vai ter um ato de apoio na porta do CT Ninho do Urubu, tá? A delegação do Flamengo vai sair por volta das 18 horas, o famoso 6 horas da noite do CT, e lá, com certeza, muitos rubro-negros estarão para apoiar, passar energia positiva, fazer uma linda festa para a delegação. E depois, no Maracanã, os rubro-negros prometem o maior mosaico do novo Maracanã, com mais de 64 mil peças. Vocês têm noção disso? Poxa, Vini, mas só mosaico? Tem que ter balão, tem que ter isso, tem que ter aquilo. É show pirotécnico. Gente, a Conmebol não permite, tá? Só para vocês entenderem. Antes de criticar, vocês precisam questionar o porquê do só mosaico. Estamos falando do maior mosaico do novo Maracanã, 64 mil peças. Então, parabéns a todos que estão participando dessa linda festa. Quarta-feira é dia de jogo muito difícil. O Flamengo precisa fazer um bom placar, porque o jogo lá na Argentina vai ser insano, vai ser complicado, vai ser... Nossa, enfrentar time argentino a gente pôde ver contra os Estudiantes que é complicado. E o Racing hoje é o melhor time do futebol argentino e jogando na casa deles é mais difícil ainda. Mas eu confio na classificação do Flamengo para chegar à final novamente da Libertadores. Valeu, galera! Lembrando... Segura o coração, nação rubro-negra. As últimas notícias do Flamengo estão simplesmente pegando fogo, e o clima no Ninho do Urubu é de pura intensidade. A semana começou daquele jeito, com a torcida empolgada, o elenco focado e o Maracanã prestes a virar um caldeirão mais uma vez. O Mengão vem embalado, confiante com um elenco que parece ter redescoberto o prazer de jogar futebol bonito. Pedro, o nosso camisa 9, está vivendo uma fase que beira o inacreditável. São 12 partidas decisivas em que ele teve participação direta em quase todos os gols do time, seja balançando as redes ou servindo os companheiros com passes cirúrgicos. O torcedor olha para ele e sente segurança, sente que o Flamengo tem um artilheiro frio, técnico e letal. Pedro se transformou na grande referência do ataque, o cara que carrega o peso da camisa e o faz com orgulho. A cada gol, o Maracanã explode e o grito da torcida ecoa como um trovão. Mas se o ataque está em chamas, a zaga anda com o coração na mão.
Léo Ortiz, um dos pilares defensivos do time, deu um susto nos torcedores. No último jogo, ele sentiu o tornozelo direito e precisou deixar o campo mais cedo. O diagnóstico veio: estiramento leve nos ligamentos. E aí começou a corrida contra o tempo. Nesta semana, Ortiz mergulhou de cabeça na fisioterapia, com sessões intensas e acompanhamento 24 horas por dia. O cara quer voltar logo, quer estar disponível para o próximo jogo importante. E o mais incrível é ver a dedicação dele, mesmo mancando. O zagueiro fez questão de aparecer no treino, conversar com o grupo e demonstrar apoio. Isso é espírito de Flamengo. E Felipe Luiz, técnico e ídolo, sabe bem o quanto o jogador é essencial para manter a consistência lá atrás. O torcedor torce, reza, comenta nas redes, e a fé é uma só: que Léo Ortiz esteja firme, porque ele virou sinônimo de segurança. Falando em Felipe Luiz, o comandante do Mengão está com moral altíssima. A diretoria já se movimenta nos bastidores para renovar seu contrato até 2027, e a ideia é clara: blindar o treinador antes que clubes de fora comecem a rondar. Felipe é o tipo de técnico que entende o DNA rubro-negro, que sente o jogo, que respira o Flamengo. Ele vive intensamente à beira do campo, vibra com cada jogada, orienta com firmeza e ganhou o respeito total do elenco. Pedro já declarou publicamente que o grupo está fechado com ele. Arrascaeta, Gerson e Bruno Henrique seguem o mesmo discurso: o Flamengo tem um líder que inspira. E para quem achava que Felipe seria apenas uma aposta, a resposta veio em campo: um time organizado, agressivo, com cara de campeão. A renovação é questão de tempo, e quando isso acontecer, o torcedor pode comemorar como se fosse um gol. Agora, segura essa: o Flamengo empatou com o Palmeiras na pontuação do Brasileirão. Ambos têm 61 pontos, e a briga pelo topo está mais quente do que nunca. É disputa de gigantes, de camisa pesada, de times que não se rendem. A diferença é mínima: o Verdão ainda lidera por número de vitórias, mas o rubro-negro vem mordendo, cada vez mais perto. Essa perseguição eletriza o campeonato. O torcedor já sonha com a virada, com o Flamengo retomando a liderança e encaminhando o título. O Brasileirão ganhou vida, e o Maracanã, mais uma vez, será palco de decisões. Cada jogo virou final. Cada rodada é guerra. E o elenco sabe disso. Os treinos são intensos, o foco é total. Felipe Luiz não quer dispersão. O lema é simples e direto: um jogo de cada vez, mas todos como se fossem o último. Enquanto o time se prepara, a torcida dá show fora de campo. Os ingressos para o próximo confronto esgotaram em tempo recorde. As ruas do Rio estão tingidas de vermelho e preto, as bandeiras voltaram às varandas, e o sentimento é de que algo grande está para acontecer. É aquele clima de Libertadores, de noite épica no Maracá. E não é só o torcedor brasileiro que sente isso, os jornais da Argentina começaram a tremer. O tradicional Olé chamou o Flamengo de bicho-papão da América, e com razão. O time impõe respeito. Quando entra em campo, o adversário sabe que vai enfrentar um rolo compressor, um elenco que une técnica, raça e paixão. Arrascaeta, com sua classe; Gerson, com sua imposição; Bruno Henrique, com sua velocidade; e Pedro, com seu faro de gol, é uma constelação vestindo vermelho e preto. Nos bastidores, o clima é de confiança, mas também de trabalho. A diretoria não quer distrações, e os jogadores estão totalmente comprometidos. Até mesmo as reservas têm mostrado vontade quando entram. É o caso de Luiz Araújo e Everton Cebolinha, que vêm aproveitando cada oportunidade para mostrar serviço. O ambiente é saudável, competitivo e unido. E quando o elenco está assim, não tem quem segure. O Flamengo é uma engrenagem gigante, que começa no vestiário e termina na arquibancada, com a torcida empurrando o time até o último segundo. E o torcedor vive esse momento com intensidade. Ele sabe que ser Flamengo é mais do que torcer, é acreditar quando ninguém acredita, é gritar mais alto quando o jogo aperta, é carregar no peito uma paixão que não cabe em palavras. O Mengão está vivo no Brasileirão, firme na Libertadores e com o grupo mais concentrado do que nunca. Pedro é artilheiro, Felipe é o maestro, e o resto do elenco segue o ritmo de quem quer fazer história.
A sensação é de que estamos prestes a viver algo grande. As notícias mostram um Flamengo que voltou a ser temido, respeitado e, acima de tudo, amado. E para quem veste o manto, não existe segunda-feira tranquila. É sempre dia de emoção, de ansiedade, de esperança. Porque o Flamengo não é só um clube. É um sentimento. É o fogo que nunca apaga. É o orgulho que atravessa gerações. E quando o Mengão entra em campo, não é só um jogo, é o coração de milhões batendo no mesmo ritmo, gritando a mesma palavra, Flamengo.